Hoje vocês vão experimentar aqui essa vivência de uma roda fraterna. E a roda fraterna, ela vem de uma ideia da fraternidade na economia. E aí a gente pode se perguntar, mas que raios é essa história de fraternidade na economia? Essa ideia que eu diria tão ainda incomum, às vezes estranha e revolucionária. Aí eu queria começar olhando assim, o que normalmente são os pensamentos e ideias que regem a economia? E que a gente vai aprendendo consciente e inconscientemente. É que a economia, quem ganha é o mais forte. É a lei da selva, não é? E é interessante que isso começa nas nossas relações, desde as nossas brincadeiras infantis, né? Que nem aquela brincadeira da roda da cadeira, onde é um que ganha, como muitas outras, né? Na escola, não na escola Waldorf, mas no ensino ainda mais comum e tradicional, a gente sabe que tem toda uma cobrança de desempenho baseada em nota e comparação. Em casa, às vezes ainda pode ser comum também uma cobrança por desempenho, e aí que entra uma outra parte da moeda que é a recompensa. Então, dependendo de um desempenho bom, pode ser que a recompensa seja emocional, financeira, de reconhecimento. Aí a gente entra na escola, já olhando o mercado de trabalho. A cobrança vem maior. E aí é possível que, como só vai no final ganhar um, ou é o mais forte, o meu colega, que está estudando junto comigo, talvez ele seja o meu competidor no mercado de trabalho. Então, tudo isso, se a gente tenta sintetizar, o que a gente apreende e que é a mensagem normalmente dada? Olha, pode ter muita coisa legal e bonita, mas realmente o que funciona na economia é a competição, que é a lei do mais forte, e do egoísmo. E aqui, gente, eu não estou olhando num caráter moralista ou de julgamento, observando realmente o pensamento que rege. E eu vejo que a gente está numa transição desse pensamento econômico mais presente, que é um pensamento que ele tem toda uma base fundamentada em Adam Smith e outros, de que realmente o egoísmo é o melhor para a economia, mas a gente já teve mais de 100 anos para experimentar e ver que tem uma série de problemas econômicos e sociais não resolvidos por esse modelo, apesar de ainda ser muito defendido. E um outro modelo em transição que começa a enxergar, desde a teoria matemática dos jogos e muitas outras experiências, que assim, possivelmente é mais viável, interessante e benéfico para a economia como um todo, não para um pequeno grupo, que a gente tente trabalhar num modelo de associação, de associativismo, de uma visão associativa, de um modelo onde a gente busca uma conexão de forças, de uma cooperação econômica. E isso é o que a gente pode sintetizar, que é essa ideia da fraternidade na economia. Essa ideia da fraternidade na economia, ela vem de Rudolf Steiner, que na verdade é um terço, uma parte de uma tríade, é um terço de uma ideia que ele traz que chama trimembração do organismo social. Falando assim, para quem não conhece, pode parecer um pouco estranho, mas vocês vão ver que, na verdade, são ideias bastante, até mais contemporâneas hoje do que na época dele. É importante ainda dizer, no âmbito aqui nosso, de uma roda fraterna de uma escola Waldorf, que o cobaia dele, o laboratório social primeiro dele foi a escola Waldorf. Ao mesmo tempo, em 1919, que nasce a primeira escola Waldorf, ele lança o livro Pontos Centrais da Questão Social, que é o livro onde ele traz todas as ideias da trimembração. Sucintamente, gente, o que ele fala? Ele fala dessa tríade assim, que a economia, o princípio da fraternidade é o que vai fazer ela andar bem, ter saúde. No âmbito jurídico-político ou dos direitos, é o da igualdade, que na prática já é algo muito reconhecido desde a Declaração, né, de Direitos Humanos de 1948, que a gente sabe, e hoje é uma grande questão mundial e muito no Ocidente, no Brasil, que é assim, que a gente possa ter direitos e deveres iguais, o direito da mulher, da criança, do negro, do índio, e assim vai. E aí ele traz, então, essa ideia da fraternidade na economia, da igualdade no âmbito dos direitos e da liberdade no âmbito cultural e espiritual, no âmbito cultural, ele tem uma relação com o indivíduo, com o próprio desenvolvimento de um pensar e agir livre do indivíduo, para que ele possa desenvolver plenamente as suas capacidades no mundo. O que acontece é que ele organiza um pouco onde cada princípio deve estar. Por exemplo, o que é a corrente mais comum da economia é a liberdade não nesse âmbito cultural, mas no econômico. Como é que a gente chama isso? Liberalismo econômico, né?
que é essa ideia, no fundo, onde uma vez com poder econômico, a gente deve ter o máximo de liberdade sem intervenção do Estado. Para a gente tentar agora trazer isso, a minha ideia é trazer isso um pouco, como é que isso hoje está no mundo, talvez no âmbito corporativo e numa escola Waldorf, para se aproximar e não ficar uma coisa o mais concreta possível e menos abstrata. Então, se a gente olha no mundo, por exemplo, essa ideia do Steiner de uma liberdade no âmbito cultural é uma coisa hoje até muito reconhecida, se você pensa em termos de liberdade de expressão do indivíduo criativo, criador e com livre pensamento e ação, né? E que a gente possa ter a liberdade de escolher a minha religião, por exemplo, quer eu esteja trabalhando numa organização, atuando numa escola, em qualquer âmbito da vida. Se a gente pensa, por exemplo, como eu já citei, né, essa igualdade no âmbito dos direitos jurídico-político. Então, isso realmente, se você pensa hoje assim, em termos de mundo, como eu já citei, é algo muito presente, né? E a gente, inclusive, está vivendo nesse momento de crise algo muito forte em relação a essa questão dos negros. E tem um outro âmbito que tem a ver com o trabalho nesse âmbito do direito e jurídico-político, que é novas formas de trabalho e mais humanizadas. Se a gente vai para o âmbito da fraternidade na economia, a gente vai ver que também essas coisas já estão acontecendo. Então, por exemplo, no âmbito do consumo, porque a economia ela tem esse âmbito da produção, da circulação e do consumo. Então, se você pensa no consumo, a gente tem hoje, já há muitos anos, muitos movimentos no Brasil mundiais no sentido de consumo consciente, economia colaborativa e muitos outros. Se a gente pensa em termos de produção, por exemplo, a gente tem economia circular, né? Tem vários processos de certificação de processos produtivos e produtos de tal forma que você tenha uma direção em como esses processos econômicos lidam com a questão ecológica da natureza, a questão das relações de trabalho, a questão social. A gente tem, por exemplo, o sistema B, que é um sistema hoje mundial das empresas B, que é algo muito forte. Se a gente olha no mercado financeiro, por exemplo, as cooperativas de crédito, os bancos éticos, que estão começando alguns impulsos no Brasil, já tem 2, né? E esse dinheiro de doação, né? O que às vezes pode chamar de filantropia, que na verdade é um dinheiro para apoiar causas de cunho humanitário, social. Como imagino que muitos aqui também conhecem e vêm do mundo, ou participam do mundo empresarial e corporativo, eu gostaria de dar alguns exemplos também para mostrar como essa ideia da trimembração social, há 100 anos atrás, ela se torna cada vez mais contemporânea. Então, por exemplo, se a gente pega o âmbito cultural nas empresas, né? Se a gente olha para uma história recente, na Revolução Industrial, o foco eram máquinas, no sentido mais geral, né? Sempre tiveram as exceções. Então, o foco eram máquinas. Depois vem toda aquela onda de qualidade, onde a gente olha para os processos. E depois tem uma onda que a gente vive ela e tenta desenvolver até hoje, que a gente precisa olhar também para as pessoas. É importante olhar o desenvolvimento das equipes, team building. E, na verdade, na essência por trás disso, tem a questão do próprio desenvolvimento humano e do autodesenvolvimento, né? Se a gente olha para o âmbito dos direitos, então, hoje, um tema que está muito em voga no Brasil, por exemplo, pegando o próximo de nós, que é essa remuneração comparativa do homem e da mulher. Então, por que não estou fazendo aqui papel de feminista, mas trazendo fatos, né? Então, a gente sabe que para cargos iguais, o princípio da igualdade, a remuneração média da mulher é inferior, por exemplo, né? E no âmbito geral de uma organização, na verdade, quando a gente fala desse âmbito jurídico e político, a gente está falando de governança e gestão. Então, hoje já temos vários exemplos que é possível você ter uma gestão também numa tríade, que você olha ao mesmo tempo resultado econômico, você olha a questão das relações de trabalho, do ser humano e do planeta, né? Se a gente olha, então isso tudo já está vivendo no mundo. Se a gente olha, por exemplo, no âmbito econômico, né? Existem empresas hoje que têm modelos de participação de resultado, onde você olha o desempenho econômico num modelo que não é, por exemplo, como o da meritocracia. Você tem formas de olhar o resultado de um projeto, de um grupo de áreas, de tal forma que aí o resultado final ele está vinculado não só a uma pessoa, a um pequeno grupo de pessoas, mas a um trabalho conjunto. Você tem modelos hoje de orçamento e de budget compartilhado, que quando você faz uma avaliação por projeto,
o fluxo econômico-financeiro ele flui entre as áreas. Porque aí você não... Porque o que acontece? Você, às vezes, tem medições, indicadores globais que a gente pode usar, que uma área pode gerar muito resultado, mas gerando prejuízo numa outra, ou numa outra unidade de negócio, né? Então, é uma visão mais sistêmica. E, no fundo, o que tudo isso nos traz? É um novo paradigma. Porque tem, no fundo, uma visão que fica, às vezes, consciente e inconsciente, do tipo assim, olha, esse negócio de fraternidade é legal, ser humano é bacana, inclusive, talvez mais na escola Waldorf, mas vamos falar a real. Isso não funciona na prática, mas funciona. Você tem grandes corporações hoje, com vários cases de exemplo. Eu estou à frente de uma corporação e onde a gente tem trabalhado aí nos últimos 7 anos com essa ideia de uma gestão trimembrada, e nossos indicadores de margem operacional, o EBITDA, aumentaram, por exemplo. Causas trabalhistas de ex-funcionários contra a empresa caíram drasticamente. Turnover e todos esses indicadores, né? Agora, vamos olhar para uma escola Waldorf, né? Vamos lembrar que foi o primeiro laboratório do Steiner para essa ideia de uma gestão trimembrada, ou trimembração do organismo social. Aonde está esse âmbito cultural e espiritual? Eu diria que primeiro no coração da missão da escola, que são os alunos. Não é esse o objetivo, a formação de seres humanos livres? Os professores que têm que passar por um processo profundo de transformação pessoal, para ser um professor Waldorf, de autodesenvolvimento. Quem já foi pai e que trabalha em escola Waldorf sabe que, assim, é uma oportunidade de desenvolvimento enorme, né? Um laboratório social que a gente lida com uma série de desafios numa nova forma de gestão, né? Se a gente olha para agora o âmbito, então, dos acordos jurídico-político, que é o âmbito da gestão e da governança, é esse desafio em transição que eu vejo nas escolas Waldorf, da gente migrar para um modelo de governança sociocrático ou associativo, que aí não basta você ter uma associação como personalidade jurídica, isso é parte da história, mas ele vai além, né? Então, como é que a gente tem um modelo que é participativo, como a gente tem hoje, e ele está em transição, mas ao mesmo tempo ele tem uma transparência nas decisões, ele pode ser mais leve, ter a celeridade adequada, com a autonomia das áreas. Isso, acho que a gente está num processo ainda de construção e cada escola, às vezes, num momento um pouco diferente. Agora vamos chegar de novo no nosso tema da fraternidade econômica numa escola Waldorf. Então, assim, como é que a gente pode encontrar na prática? Né? Existe uma tese aí que ela estaria mais com os pais ou com os pagantes, mas aí a gente está olhando de uma forma talvez mais reduzida, porque eu estaria olhando o pai como um cliente, mas não é isso que está sendo proposto aqui, né? Então, os professores têm uma doação, não só espiritual, cultural, mas uma doação de trabalho. A gente sabe que o professor tem uma exigência muito maior. Imagina lá o professor de classe que faz um verso para cada aluno e assim vai. Participa de comissões, né? Os colaboradores da escola. Os pais que doam seu trabalho voluntário na diretoria de uma associação, em comissões. E aí já começa a entrar o âmbito da fraternidade, porque alguns vão ter mais disponibilidade de tempo e vão doar mais, e outros menos. Práticas de orçamento participativo. E aí a gente chega nas rodas fraternas. Qual a ideia da roda fraterna? Tudo que foi feito na escola até agora para esse momento é a partir do que a escola tem na sua gestão central, como possibilidade de orçamento. E agora é uma gestão descentralizada, onde cada um tem a chance de entender a economia daquela classe. E qual é a mudança de paradigma para olhar isso sob o ponto de vista da fraternidade? A mensalidade, mesmo com o que algumas escolas chamam de desconto associativo ou de bolsa, ela tem um princípio muito mais de igualdade, como em qualquer instituição de ensino. Você pega o custo e divide pelo número de pagantes, né, o que seriam clientes. E eu pago o boleto do meu filho. Conforme a gente tem esse ideal e a gente pode ir dando passos para tentar mudar essa consciência e realidade, qual que é a lógica? Eu contribuo para a escola. Por quê? Porque eu acredito e quero que essa escola continue. E aí eu pago não só para o meu filho, mas para os filhos dos outros, mas é mais do que isso. Eu contribuo porque, de novo, eu contribuo para a existência daquilo que eu quero continuar a ver no mundo, né? E aí, como é que entra a fraternidade? É conforme a minha capacidade. Hoje a gente pode experimentar isso um pouquinho através da mensalidade, mas muito ainda germinal.
Agora, a gente tem a chance na roda fraterna, como vocês vão ver, de, conforme uma pessoa está num momento diferente, ou uma capacidade econômica maior ou menor, é assim que essa contribuição pode se dar. Eu entendo que isso é o ideal, a gente mudar de um modelo de mensalidade de igualdade para contribuição e fraternidade, mas a gente dá um grande primeiro passo aqui hoje. Para fechar a minha fala, eu queria dizer o seguinte. Há anos, às vezes, as pessoas me perguntam, Rodrigo, como que é esse negócio de fraternidade? Né? E aí, às vezes, eu tento dar respostas mais curtas, trazendo uma imagem, mas uma vez tendo dado essa introdução, eu diria assim, gente, aqui, a gente está com uma grande oportunidade nas mãos, que é, assim como eu sei e lido com as minhas necessidades e capacidades econômicas comumente, eu posso agora, pelo menos, entender um pouco mais e olhar para a necessidade e capacidade econômica do outro. Fraternidade vem de frater, que é irmão. Talvez se eu colocasse isso no começo, parecesse poético demais, mas tenho a intenção que nesse final vocês possam sentir a essência do que é esse tema da fraternidade na economia. E ele na economia. Que é assim, frater, irmão. Os antigos já falavam, nós somos um só povo. Humanidade significa isso, que é uma única humanidade. É um só planeta, a teoria Gaia já nos mostra isso. Igual qual que é a grande teoria do Steiner, ou a teoria Gaia do Steiner social. Nós somos um único corpo, ou um único organismo social e econômico. E aí a gente tem a chance de começar olhando isso agora no nosso micro-organismo, que é a escola. E aí, nesse sentido, o pai não é cliente. Se a escola acabar, eu não tenho mais onde um dia ver acabar, eu não tenho onde meu filho estudar. Eu quero essa escola para o meu filho e para outros. E não só para os meus netos, mas para outras gerações. Aí o pai não é cliente, o professor não é funcionário, quanto menos o colaborador. Né? Não tem dividendos, não tem dono. Então, a gente contribui para a educação dos nossos filhos, para os amigos dos nossos filhos e para a humanidade. E, por fim, na hora que a gente chegar nesse grau de consciência, eu não pago um boleto. Não é uma despesa. E aí o que pode parecer um pouco maluco é assim, no fundo, o dinheiro da educação é uma doação. É uma doação para essa causa que a gente acredita. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Obrigado.